últimos 6 vídeos foram falando sobre as 6 saúdes: mental, emocional, física, financeira, espiritual e organizacional. E todas elas são extremamente importantes. Mas na minha opinião, uma das mais importantes é a saúde mental, porque caso tenha ausência dela pode levar ao fim da vida. E uma das idades que mais atinge a falta de saúde mental é a adolescência, a fase que eu e a maioria do meu público estamos passando. Por isso que eu decidi no vídeo de hoje trazer o tema saúde mental dos adolescentes. Oi, gente, como é que vocês estão? Eu tô bem, espero que vocês também estejam. Pra quem não me conhece, eu sou Lila Nobre. Lá no comecinho do vídeo eu falei que os últimos 6 vídeos foram falando sobre as 6 saúdes, e é sobre isso que eu falo aqui no canal. Dicas pra ter elas, e várias coisas relacionadas a esse nicho. Como eu disse pra vocês, hoje eu vou falar sobre a saúde mental dos adolescentes. A adolescência que eu tô falando é dos 10 aos 19 anos. Tem gente que considera com 13, com 14, até os 18, mas eu tô falando nessa faixa aí. É uma fase única, né, gente? Que todo mundo fala pra aproveitar e tal, mas que molda muito a gente pra fase adulta. Essa é uma fase que tem muitas mudanças, gente. Muita mudança física, emocional, social. Tem muita mudança. Incluindo a exposição à pobreza, violência, abuso, que a gente vai carregar pro resto das nossas vidas. E todas essas mudanças podem tornar os adolescentes vulneráveis à saúde mental. Agora eu vou falar pra vocês alguns fatos que eu pesquisei e achei importante trazer aqui. Uma em cada 6 pessoas tem entre 10 e 19 anos. 16% da carga global de lesões e doenças com pessoas entre 10 e 19 anos são causadas por conta das condições da saúde mental. A metade de todas as condições da saúde mental começam aos 14 anos. Minha idade pra quem não sabe. Mas a maioria delas não são nem detectadas e nem tratadas. No mundo inteiro, a depressão é uma das maiores causas de doença e incapacidade entre os adolescentes. O suicídio é a terceira maior causa de morte entre os adolescentes de 15 e 19 anos. Isso que a gente faz atualmente de não abordar muito sobre saúde mental e tal, prejudica lá no futuro. Porque, por exemplo, um trauma que acontece nessa idade, se a gente guarda, não vai tratar, não vai para um psicólogo, terão muitas consequências pro resto da vida. A adolescência é um importante período para você fazer mudanças na sua vida. É quando a gente tá mais flexível e é mais fácil de mudar agora do que depois. E essas mudanças que você vai fazer vão ser pro seu bem-estar emocional, físico, para todos eles. Mudanças como a regularização do sono, fazer exercício regularmente, aprender a resolver os problemas inter e intrapessoais. A diferença é que um é de você com você mesmo, as coisas que você passa consigo, e o outro são conflitos que você tem com outras pessoas. São muitos os fatores que fazem a adolescência ser tão difícil como dizem por aí. Entre alguns desses fatores estão o desejo de ter uma maior autonomia, né? Porque muitos já sentem que estão crescendo e que precisam ser donos de si mesmo. E realmente, essa idade é uma idade para desenvolver a autonomia, mas ainda não é uma idade que a gente é dono do próprio nariz, como dizem. Tem a pressão para se conformar com os pares, e maior acesso e uso das tecnologias. A influência da mídia, gente, hoje em dia tá adoecendo muitas pessoas. Tanto criadores de conteúdo, assim como eu, e também pessoas que estão apenas usando, navegando a internet. Hoje em dia a internet tá acabando com todo mundo. Inclusive eu tenho um vídeo falando um pouco sobre isso, que se você ainda não assistiu, vai lá assistir. Outra coisa que determina muito também a saúde mental dos adolescentes são as condições em casa, a relação com seus pares também. Pares são os casais, gente. Violência também contribui muito para o fator da saúde mental, né? E violência, gente, não é só você ser agredido na cara na escola. Inclui pais severos, bullying, todas essas coisas. E problemas socioeconômicos também são riscos para a saúde mental. Além de que crianças e adolescentes são bem mais vulneráveis à violência sexual, que tem uma associação óbvia com a saúde mental. Vamos falar sobre os transtornos emocionais. Eles surgem normalmente durante a adolescência. E além da depressão e da ansiedade, as pessoas que vivem esses transtornos emocionais também podem apresentar irritabilidade, excessos de raiva e até mesmo frustrações. Esses sintomas também podem até se aprofundar, como mudanças rápidas de humor, coisas desse tipo. Em adolescentes mais jovens, podem se apresentar até de maneira física, como dor de estômago, dor de cabeça ou até mesmo náusea. Os transtornos mentais podem fazer muita incapacidade, como a depressão, que dificulta muito até mesmo levantar da cama, ter essa disposição. E isso atrapalha nos trabalhos e na escola. Transtornos comportamentais. Os transtornos comportamentais na infância são a 6ª maior causa de carga de doença na adolescência. Esses transtornos, eles fazem com que tenham ações repetidas quando criança. Normalmente são comportamentos graves e não adequados à idade, como hiperatividade e desatenção, que é o caso do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tem alguns casos que são até comportamentos destrutivos e desafiadores. E esses transtornos comportamentais na infância podem causar dificuldade em muitas coisas na adolescência, inclusive na educação. Transtornos alimentares.
Gente, esse é um assunto tão delicado, porque eu tô vendo tanta gente passar por eles ultimamente. Os transtornos alimentares normalmente surgem na adolescência, na juventude e afetam mais mulheres do que homens. Mas não deixa de atingir os homens, tá? Existem muitos transtornos alimentares, mas os mais conhecidos são a anorexia nervosa, bulimia nervosa, transtorno de compulsão alimentar e ortorexia. E esse transtorno está relacionado a quê? A comida, como já tá falando no nome, alimento. Restrições extremas, ou então até mesmo descontrole na comida. E na anorexia e na bulimia, além dessa preocupação com o alimento, com o formato do corpo, peso, também tem muita relação com a compensação. Mesmo quando a pessoa come só uma besteirinha, a pessoa já se sente culpada e quer compensar isso. Compensa com exercícios intensos, com excesso de exercícios, ou então forçando o vômito. Horrível, gente, é horrível. E o transtorno alimentar, gente, muitas vezes também está ligado à depressão, ansiedade e pode até acontecer o abuso de substâncias. Psicoses. Os transtornos que incluem sintomas de psicose se iniciam normalmente no final da adolescência ou ali no início da vida adulta. Entre os sintomas da psicose estão lá alucinações, tipo ver e ouvir coisas que não existem, e também delírios, que são crenças fixas e não precisas. Esse é um dos transtornos que mais tem estigma em relação a ele. Estigma é aquele preconceito, porque fica até difícil dessa pessoa conviver em ambientes como escola, trabalho, é realmente bem complicado. Suicídio e autolesão. Gente, em 2016 foi estimado que 62 mil adolescentes morreram por causa de autolesão. Quase 90% dos adolescentes vivem em países de baixa ou média renda. E mais de 90% dos suicídios dos adolescentes acontecem entre adolescentes que moram nesses países. As tentativas de suicídio estão ligadas a muita coisa. Às vezes é por impulso e às vezes é um sentimento de não ter mais esperança, de solidão. Bom, gente, os fatores de risco para o suicídio são enormes, existem muitas e muitas causas. Seria impossível citar todas num vídeo. Bom, gente, agora eu vou falar um pouco sobre a detecção e o tratamento, como pode ser feito. Além de lembrar que é muito importante a detecção precoce, que você não deixe para ir no psicólogo só lá na frente com os seus 35 anos. Quanto antes, melhor, e não pense que psicólogo, psiquiatra é coisa de doido. Não é isso, gente. Todos nós devemos ir. Pô, gente, são muito utilizados para cuidar da saúde mental. A terapia, intervenções de profissionais é o principal meio. Os medicamentos também, mas você não deve se automedicar. Até porque na maioria dos casos não tem como você chegar na farmácia e pedir o remédio que você precisa, porque você precisa estar escrito. Quem vai te escrever é o psiquiatra, se você precisa ir para ele. É muito importante também a autoajuda. Também é muito importante oferecer apoio àqueles que estão sofrendo. E eu queria dizer, gente, uma coisa que é muito importante. A gente não deve dar atenção e importância só para aqueles que estão falando, que estão doentes, não. A gente deve dar atenção a todo mundo. Porque nunca se sabe quando a pessoa tá sofrendo ao extremo. Tá lá, calada. Ou pior do que calada, tá lá com um sorrisão no rosto, falando com todo mundo. Mas por trás ela tá com sérios problemas. Saúde emocional afetada e até mesmo saúde mental. Então a gente deve apoiar a todos e também se deixar receber apoio, que é uma coisa muito difícil, mas que juntos a gente pode trabalhar nisso. Outra coisa bem importante também é o número do Centro de Valorização da Vida, a CVV. É 188, tá bom, gente? Eu não sou nenhuma profissional, seu amigo não é nenhum profissional. A gente pode te ajudar te indicando isso. Se você percebe que sua vida tá correndo risco, pode ligar pra eles que eles vão ter profissionais que podem te atender. E com certeza vão saber lidar com isso melhor do que eu ou qualquer outra pessoa que não seja profissional. Porque mesmo eu oferecendo apoio, dizendo pros meus amigos e pros meus seguidores que eu tô sempre aqui se quiserem conversar, em casos de crise de pensamento suicida, a melhor coisa é indicar um profissional. Porque qualquer coisinha que a gente fala pode ser um gatilho, sabe? E os profissionais vão saber melhor como lidar com isso. E é isso, gente. Eu falei agora um pouco sobre saúde mental na adolescência. Falei um pouco sobre isso agora. Dei exemplos de alguns transtornos que podem acontecer. E até dei algumas diquinhas. Mas se vocês quiserem, eu posso trazer mais vídeos sobre isso, só com dicas, vocês que sabem. Faço aqui pra vocês. Botem aqui o que vocês quiserem. Se você assistiu até aqui e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve que eu trago vídeos sobre vários temas legais. Deixa o like pra me ajudar, ativa o sininho de notificação. E volte aqui sexta-feira que vai ter mais um vídeo legal, tá bom? Às 1h da tarde. Tchau! Te vejo lá!